Há um tempo atrás eu fazia parte de um time que acontecia uma situação muito engraçada nele, que era uma pessoa em particular do time, enfim. E antes de mais nada, antes de eu entrar nessa história, eu gostaria de falar que, na minha visão, cada time é um time, então cada time tem as suas particularidades, cada time é como se fosse uma pessoa, acho que não existe um time igual ao outro. Enfim, e nesse time era engraçado porque tinha uma pessoa que ela ficava muito assim, na verdade ela exagerava até, com fone ligado, escutando música o dia inteiro. Você deve estar pensando, poxa, mas que loucura. Cara, mas nesse time tinha essa pessoa que, por mais que a gente ache normal ficar escutando, eu trabalho escutando música, enfim, é normal a gente trabalhar escutando música, mas essa pessoa ficava tão concentrada na música ali que estava acontecendo, que ela não conseguia prestar atenção em tudo que acontecia em volta, e às vezes aconteciam algumas decisões, e essa pessoa era uma pessoa chave no time, né, para determinadas decisões técnicas e tal, e às vezes tinha determinadas decisões que essa pessoa simplesmente nem via que estava acontecendo, e simplesmente porque ela estava ali, ela desligava realmente, ela desligava mesmo, porque ela estava com fone no ouvido. Às vezes a gente fazia algumas definições que aconteciam ali, que é aquelas discussões que emergem, né, no meio do desenvolvimento, e várias definições saindo ali, e aquela pessoa do nada levantava uma hora ou outra, como é que nós vamos fazer isso outro? 2 dias depois, ela, mas a gente já decidiu isso, eu não vi, não estava envolvido, aí ele tinha uma opinião diferente, tinha que mudar tudo, enfim, era uma situação que tinha nesse time especificamente, que eu vivenciei, né. Isso começou a gerar um incômodo tão grande nas pessoas, que as pessoas começaram a levantar esse problema entre elas sem falar com essa pessoa diretamente, né? Então começou a virar aquela, né? Chegavam pra mim, eu era o Scrum Master do time, poxa, Roberto, olha, eu não sei como é que eu falo com fulano, tá perdendo muito, né? Ele fica muito com fone no ouvido, ele acaba perdendo as discussões que a gente faz, e depois ele fica tentando correr atrás e dar umas opiniões, fazem até relevância, mas geram retrabalho pra gente. Enfim, as pessoas começaram a levantar isso, e esse incômodo ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando grandeza, vamos falar assim, ao ponto das pessoas começarem a cogitarem e começarem a me procurar e procurar outras pessoas da empresa para falar assim, poxa, eu acho que seria melhor se o fulano saísse do time, porque esse aqui não é o time pro fulano. Aí a gente fica pensando, né, e eu lembro nessa, né, não é possível que uma pessoa, né, não é possível que exista uma pessoa que não encaixe num time, né, porque as pessoas são diferentes, né, têm opiniões diferentes, têm costumes diferentes. Por que as pessoas então não encaixam dentro de um time? E foi engraçado porque como que a gente fez para resolver isso, que depois essa pessoa passou a performar de uma maneira muito melhor, né? Que é engraçado porque a gente tenta fazer o quê, né? A gente tenta mudar a pessoa, é muito engraçado isso, a gente tenta chegar lá e falar assim, vai mudar, você tem que mudar, você tem que parar de escutar a música, né? Porque o que as pessoas queriam que eu chegasse para ele e falasse, para de escutar sua música, ou escuta mais baixo, presta atenção no que as pessoas estão discutindo, né? E não é assim que você resolve esse tipo de problema, né? Como é que você resolve esse tipo de problema? Como é que eu atuei nesse tipo de problema? Como é que foi uma solução que inclusive emergiu de algumas pessoas do time, né? Que foi criar o quê? Os valores do time, né? Eu sei que tem os valores do Scrum, eu sei que tem os valores lá no Manifesto Ágil, tem os valores do Lean, enfim, tem valores para todo lado, mas o time resolveu criar os seus valores, né? E foi muito interessante porque um dos valores que eles colocaram foi disponibilidade. E é engraçado isso, eu nunca vou esquecer desse valor, porque é incomum, né? Qual o valor do seu time? O primeiro era comunicação. Era um valor que o time tinha de olha, tem que comunicar frequentemente. O segundo é a disponibilidade, ou seja, as pessoas estarem disponíveis e frequentes naquela comunicação. E essa lista tinha mais uns 3, acho, eram 5 valores, assim, e eram em ordem, eles preferiram colocar em ordem de, esse aqui é o mais importante, enfim, coisas que emergiu do dia que a gente fez a dinâmica lá, de ver como que a gente definia esses valores. E foi engraçado porque a partir do momento que a gente definiu os valores, definiu o que era cada valor, né? O que é comunicação pra gente, o que é o valor de comunicação pra gente, o que é o valor de disponibilidade pra gente. E aí, na hora que ficou aquilo muito claro, colocou na parede, lá no quadro, lá, enfim, simplesmente essa pessoa que tinha esse problema no fone de ouvido, ela simplesmente mudou. E não foi ela que mudou, na verdade. Ela começou o quê? A vivenciar, porque ela se comprometeu junto com o time em vivenciar e valorizar aqueles valores que, inclusive, essa pessoa, contribuiu à construção. E foi muito, assim, quase mágico a mudança de comportamento dessa pessoa e o impacto positivo que isso gerou no time. Esse time, depois, ele
conseguiu performar de uma maneira sensacional. No caso, na empresa onde eu trabalhava, tinha algumas premiações, esse time ganhou uma premiação, inclusive, ganhou uma premiação de teamworking, ou seja, saíram de um problema onde as pessoas não se comunicavam, vamos falar assim, onde não fluía uma comunicação que o time achava que era ok, para uma simples solução que é gerar os valores do time para todo mundo começar a se comportar, porque valores são comportamento. As pessoas começaram o quê? A valorizar aqueles comportamentos que eles elencaram como grandes valores, né? Como os valores daquele time. Então, se você tem qual que é a dica de hoje, né? Se você tem algum problema no seu time, onde uma pessoa ou várias pessoas, ou o seu time inteiro, entre aspas, não combina, talvez uma boa dica é você sentar com o seu time e descobrir quais são os valores do seu time, né? E o seu time, obviamente, construir esses valores juntos para com que eles consigam respeitar e viver esses valores, né? E realmente se comportarem como eles colocam nesses valores. Bom, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook, siga a gente no Instagram com @métodoagil, porque o objetivo é compartilhar a experiência.